Olá, turma do quinto ano! Bem-vindo, querido aluno Henry! Na aula de hoje de ciências, vamos falar sobre alimentação saudável, nutrientes, alimentos energéticos, reguladores e construtores e da pirâmide alimentar. Então vamos ao nosso vídeo. Oi! Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre alimentação saudável. O ser humano necessita da energia dos alimentos para realizar todas as atividades diárias e ter um desenvolvimento saudável. Alimentar-se bem não significa comer grandes quantidades. O importante é a qualidade do alimento em que comemos, ou a qualidade do alimento em que consumimos. A alimentação deve ser variada e equilibrada, composta de alimentos que forneçam a quantidade suficiente de nutrientes de que o organismo necessita e que seja proporcional ao número de energia gasta. Uma boa alimentação é composta por alimentos frescos, não estragados e de diversos tipos. Para ter uma boa saúde, as pessoas necessitam, dentre outras coisas, de uma alimentação saudável. E nós vamos aprender que tudo aquilo que nós ingerimos ajuda no bom funcionamento do nosso corpo de alguma forma. Os alimentos que ingerimos podem ter 3 origens diferentes. Eles podem ser de origem animal, ou seja, tudo aquilo que vem do animal, como a carne, os ovos, o leite. Pode ser de origem vegetal, ou seja, tudo aquilo que a gente planta, as frutas, os legumes, as verduras, as hortaliças no geral. E o mineral, que o próprio nome já diz, já vem do minério, que pode ser a água mineral, que a gente precisa consumir em grande quantidade no nosso dia a dia, e o sal, que também é retirado da água, do mar, da água salgada. Então, os alimentos podem ser nessas 3 origens. Aqui nós temos exemplos das 3 origens que podem ser a nossa alimentação. A primeira é mineral, a segunda é vegetal e a terceira é animal. Preste atenção aos exemplos. Agora nós vamos falar sobre os nutrientes. Os nutrientes são substâncias presentes nos alimentos, que podem fornecer energia e serem usados para o crescimento e funcionamento do corpo. Ou seja, tudo aquilo que a gente come é transformado em algum benefício ou talvez em algum malefício para o nosso corpo. Então, a gente precisa ingerir uma alimentação equilibrada e variada desses nutrientes para que o nosso corpo não saia prejudicado, para que a gente não tenha futuramente nenhuma doença pelo excesso de consumo de algum desses nutrientes. Precisa ser equilibrado, hein? O primeiro nutriente que nós vamos conhecer são os carboidratos. Eles estão na base da nossa pirâmide alimentar e eles podem ser encontrados em pães, massas, cereais, farinha, batata e mandioca. E eles fornecem energia ao nosso corpo. Eles fornecem aquela energia diária que a gente precisa para realizar todas as atividades do nosso dia a dia. Outro nutriente importante são as proteínas. Elas são encontradas, por exemplo, em carnes, ovos, feijão, soja, leite, queijo e lentilha. São utilizadas pelo corpo para crescer e reparar estruturas desgastadas e machucadas. Então, elas servem para, além de fortalecer o nosso corpo, elas servem para fazer o nosso corpo crescer. Então, as proteínas também são bem importantes. Essas são as vitaminas e elas são encontradas em diversas nomenclaturas diferentes. E elas são encontradas, por exemplo, nas frutas e nas hortaliças. Elas ajudam no funcionamento do corpo e nos previnem de doença. Por isso que quando a gente está resfriado, gripado, a gente toma vitamina C, porque ela ajuda a fortalecer o nosso corpo de algumas doenças. Agora eu vou falar sobre as gorduras ou lipídios. Quer dizer que eu posso comer muita gordura, que é alimentação super saudável? Não, mas o nosso corpo também precisa dela
porque assim como os carboidratos, elas também nos fornecem energia, mas a gente tem que tomar muito cuidado e comer e consumi-las em pequenas quantidades. E elas são encontradas no óleo, na manteiga, em algumas sementes e gorduras de animais, por exemplo. Por fim, eu vou falar dos sais minerais, que apesar deles não fornecerem energia, eles desempenham várias funções importantes no nosso organismo. Alguns têm função na nossa estrutura, outros ajudam na regulação de diversas atividades vitais. O que são atividades vitais? São atividades que nos mantêm vivo. Então, os sais minerais também são importantes. E podemos encontrar também em algumas frutas e hortaliças, por exemplo. Importância dos alimentos, energéticos, construtores e reguladores. Os alimentos são divididos entre energéticos, construtores e reguladores, de acordo com o desempenho que realizam no corpo humano. O excesso ou ausência de um desses três tipos de alimentos podem acarretar em deficiências nutricionais, causando desestabilidade ao organismo. Agora vamos às classificações dos alimentos. Alimentos energéticos. Os alimentos energéticos estão presentes em carboidratos e lipídios. Eles proporcionam a energia necessária para exercer qualquer atividade física, desde a mais simples, como escovar os dentes e conversar, até as intensas, como correr e praticar esportes. Os carboidratos ideais para o consumo são os presentes em alimentos como os cereais, que são arroz, milho, quinoa, aveia, entre outros. Já as raízes e os tubérculos são mandioquinha, mandioca, inhame, entre outros. Alimentos construtores. Sua principal fonte nutricional são as proteínas, que ajudam em toda a construção celular do organismo. As proteínas também exercem fator relevante na formação do ferro, cálcio, vitamina A, vitamina B1 e vitamina D. Quando a proteína e o ferro são de origem animal, como carne, frango, peixes e ovos, eles possuem mais qualidades que a de origem vegetal, já que sua composição é mais completa. Já a vitamina B12 só está presente em proteínas de origem animal. Alimentos reguladores. Os alimentos reguladores são os alimentos compostos por vitaminas, sais minerais e água. Eles são responsáveis pela regulação do organismo. Eles dão suporte aos alimentos construtores e no sistema imunológico. Ricos em fibras, são encontrados facilmente em frutas, verduras e legumes. Muito bem, vamos agora às atividades. Livro de Ciências, páginas 174, 175, 177, 178 e 181. 180. Vamos agora. Muito bem, vamos agora às atividades do livro de Ciências, páginas 174, 175, 177, 178, 180 e 181. Começando pela página 174. 1. De onde vêm os nutrientes? 2. Qual é o nutriente que mais auxilia na reposição de células e tecidos, bem como o crescimento? Em que alimentos ele pode ser encontrado? 3. Qual é a principal fonte de energia para o corpo? Em que alimento ele pode ser encontrado? 4. Quais são os nutrientes que ficam armazenados no organismo para suprir a falta de carboidrato? Em que alimentos eles podem ser encontrados? Página 175. Na foto, temos representados que tipos de nutrientes? Agora na página 177. Qual é a fruta típica da sua região?
2. Classifique os alimentos em energéticos, reguladores e construtores, completando a tabela. Página 178. Observe os alimentos e responda: de que maneira esses alimentos contribuem para o desenvolvimento do seu corpo? 4. Quais são os nutrientes reguladores que precisamos consumir em quantidade adequada para evitar doenças? Onde eles podem ser encontrados? 5. Você consome diariamente alimentos dos 3 grupos energéticos, reguladores e condutores? Quais? 6. Elabore o cardápio de um dia da semana para o restaurante de Rafael, incluindo de maneira equilibrada alimentos dos 3 grupos construtores, energéticos e reguladores. Página 180. O consumo diário de alimentos recomendado por nutricionistas baseia-se numa distribuição considerada ideal. Faça uma lista dos alimentos que você normalmente ingere ao longo de um dia, começando pelo café da manhã. Então, você vai colocar o seu cardápio aqui do café da manhã, do almoço, do lanche da tarde e do jantar. Na página 181, B. No triângulo a seguir, desenhe os alimentos de sua lista, distribuindo-os de acordo com a pirâmide alimentar, ok? Agora responda com base na pirâmide alimentar. Sua alimentação está bem distribuída? Por quê? Ok? Então, essas foram as atividades da aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.